Senhor Jesus, irmãos, vamos desfrutar de uma palavra que eu creio que é maravilhosa para nós. E nós estamos estudando o livro de Gênesis, né? Gênesis é considerado o celeiro, e quando nós lemos o livro de Gênesis, nós conseguimos chegar a todos os demais livros, né? Gênesis é tipo uma sementeira, e a partir do momento que você começa a ler o livro de Gênesis, essa semente vai te levando a outros livros. Nós temos visto que esse livro, ele é a base de todas as coisas que acontecem na Bíblia. Ele é a base. É ele que vai dar base para nós. Quando nós chegamos lá nas epístolas de Paulo, nós sempre lembramos do livro de Gênesis. Ele é a base de tudo, né? E nós vimos em mensagens passadas sobre Caim e Abel. Nós vimos que foi uma história que não foi muito legal, né? O próprio irmão matou o seu irmão. Ou seja, aconteceu o primeiro homicídio em família. Agora preste atenção. O que vocês acham quando os pais, Adão e Eva, viu o filho morto pelo próprio irmão? Que cena mais triste. E aí começou o quê? Com certeza Adão e Eva percebeu que aquela morte ali era consequência do pecado que tinha entrado neles. Consequência do conhecimento do bem e do mal, que Deus falou para eles: olha, se vocês comerem dessa árvore, vocês irão ter problemas, né? Mas eles comeram dessa tal árvore que trouxe a morte espiritual e que trouxe também uma morte física, que é o próprio irmão Caim matando Abel. Por causa de quê? De uma oferta que eles foram levar para o próprio Deus, entendeu? A oferta de Abel foi aceita, porque as obras, a Bíblia não fala, que a Bíblia é um resumo. A Bíblia, ela é um resumo. Mas a Bíblia fala que as obras de Abel, lá em 1 João, eram justas, e a de seus irmãos, obras más. O que Caim praticava, nós não sabemos, no seu dia a dia, quais eram as maldades, as atrocidades que Caim vinha praticando. O certo é que ele estava desagradando a Deus com as suas atitudes. Por isso que Deus aceitou primeiro, ele aceita primeiro a pessoa, para depois aceitar o nosso serviço. Se você vai fazer um serviço ao Senhor, primeiro você tem que olhar a sua pessoa diante do Senhor. Ou então você vai fazer o seu serviço para o Senhor, é como o hino que cantamos: se és membros, tem dom. Se tem dom, tem função. Todos nós temos dons. Agora, se temos dons, temos que ter também o quê? Função, exercitar o nosso dom, seja qual for o dom, de ficar na portaria, de ficar como o irmão Rude está lá no computador, né? De ficar sentados ouvindo a palavra, de tocar os instrumentos, seja qual for o serviço. Seja igual a irmã Maria, chegou, trouxe a água, colocou aqui, está exercitando a função, o dom. Agora, eu posso exercitar o meu dom de qualquer maneira. Aí Deus não vai aceitar nem a minha pessoa
e nem o serviço que eu estou fazendo. Isso aconteceu com quem? Com Caim. Ele fazia atrocidades, coisas maldosas, e de repente ele foi levar a sua oferta. Deus não agradou da pessoa dele. Deus não agradou da pessoa dele e, consequentemente, não agradou também de sua oferta. Ao passo que de Caim, ele se agradou primeiro da pessoa de Caim. De Abel, desculpa. Ele agradou primeiro da pessoa de Abel e, consequentemente, da sua oferta. Aí criou o quê? Uma inveja, uma rivalidade entre Caim e Abel por causa disso aí. Os ciúmes. Tudo proveniente do quê? Da carne. Das obras da carne. Vamos ler Hebreus 4, versículo 12. Eu quero compartilhar com os irmãos uma coisa interessante. Porque nós estamos aqui reunidos, irmãos, por causa do falar do Senhor, não é verdade? Cantamos 3, 4 hinos e logo em seguida nós vamos para a palavra. Porque essa palavra é ela que nos dá direção, é ela que nos dá vida, né? Como diz em João 6, versículo 63, que as palavras do Senhor é espírito e vida. Em Hebreus 4, versículo 12, os irmãos acharam? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. Eu quero pegar só a parte já para falar para os irmãos. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Quando Deus falou ali no Jardim do Éden para o primeiro casal, Adão e Eva, Ele estava falando o quê? A palavra dele, né? E aqui mostra para nós que essa palavra, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E essa palavra é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Espada de 2 gumes é porque ela corta dos 2 lados. Então, quando eu estou diante do falar do Senhor, o meu coração precisa arder pelo falar do Senhor. Se o falar do Senhor está testificando com o meu espírito, o meu coração precisa o quê? Haver uma reação. Ele precisa arder diante da palavra do Senhor. Mas isso aconteceu com Adão e Eva? Não. Eles ouviram, mas eles ouviram outra voz, outro falar, e deram lugar ao que? A sua carne, e a consequência foi o que? Morte. Né? E é claro, irmãos, que nós vimos também que a civilização de Caim foi um desastre, entendeu? Na verdade, Deus não expulsou Caim da sua presença, não. Deus não falou: Caim, vai embora, some da minha presença. Deus não vai fazer isso. Caim é que tomou a iniciativa de se afastar de Deus. Deus jamais vai expulsar alguém, mesmo que ele cometa qualquer tipo de pecado, qualquer atrocidade. Se é eleito de Deus, Deus jamais vai abandonar. Deus pode até disciplinar, mas Deus vai atrás, Ele vai em busca. Mas Caim, Deus deu a oportunidade para ele se arrepender antes dele cometer o ato. Ele falou para ele: Caim, o pecado está à porta, quer te dominar. Deus já sabia o que Caim ia cometer, mas Deus falou para ele: o pecado está à porta, acaba te dominar. Ele dominou? Não dominou. Mas aqui em Hebreus 4, 12 fala que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes,
essa palavra não ardeu no coração de Caim. Não causou o que? Um efeito. Às vezes também isso acontece conosco, viu, irmãos? Nós ouvimos uma palavra, ela entra aqui e nem sai aqui. Ela entra aqui e daqui mesmo ela sai. Ela entra em um de nossos ouvidos e nesse mesmo ouvido que ela entrou, ela sai. Ela nem chega a atingir o outro ouvido. É por isso que você vê muitos irmãos na reunião, tem poucos irmãos aqui reunidos, mas tem muitos irmãos dispersos. Eu estou falando aqui, mas eu estou percebendo, tem irmão que não está nem aí. Entendeu? Por quê? Está valorizando a palavra? Não, não está valorizando. Ele está com sentido, ele está colocando o pensamento em outra coisa, entendeu? Nós temos poucos minutos para ficar aqui, meia hora de palavra, 20 minutos de palavra, não é igreja? Se eu não valorizar esses momentos que eu estou aqui, o que adianta eu vir para a reunião? Hein, Dilson? O que adianta? Eu vim para a reunião, os irmãos pediram um hino, eu não desfruto do hino, eu deixo para o Gleison, para o Miro, para o Júlio desfrutar, e eu fico na minha. Ou seja, ninguém é obrigado a participar. Ninguém é obrigado a participar. Mas se eu vim para a reunião, eu tenho que oferecer o meu corpo em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, nós temos que aproveitar o tempo que nós temos aqui para desfrutar do falar do Senhor. Mas o que acontece? A palavra entra em um dos ouvidos e sai por esse mesmo ouvido. Nem chega a atingir no outro ouvido. Ou seja, essa palavra, ela não é viva, ela não é eficaz e ela também não está cortando o meu coração. Ela não está dilacerando o meu coração. Porque quando essa palavra entra e penetra, às vezes, irmãos, quando eu estou desfrutando da palavra, eu choro, tá? Eu choro. O tanto que ela me corta. O tanto que ela me corta. E o objetivo da palavra é isso que o apóstolo Paulo falou aqui em Hebreus. Que essa palavra, ela é viva, ela é eficaz, e ela é como uma espada de dois gumes, ela corta, ela veio para penetrar, ela veio para dilacerar o nosso coração. Aí é um resultado. Todo final de semana tem alguém falando da palavra, né, Diogo? Mas, e o objetivo dessa palavra é trazer crescimento de vida para nós. Mas muitas das vezes nós ainda estamos necessitando de quê? De leite. Por que estamos necessitando de leite? Porque não valorizamos a palavra. Irmãos, tem muitos de nós que não pegamos na Bíblia durante a semana. Só pegamos na Bíblia aqui na reunião, entendeu? Mas isso aconteceu com a civilização de Caim. Por isso que a civilização de Caim foi uma civilização desastrosa, porque Deus falou para ele: olha, o pecado está à porta, acaba te dominar. Ele não deu atenção, entrou aqui e saiu aqui mesmo. Consequência, ele consumou o ato, levou seu irmão, matou seu irmão. Deus não mandou ele sair da presença dele, mas ele tomou a decisão e foi embora. E nessa civilização, Deus mandou futuramente, amanhã nós vamos falar, o dilúvio, porque foi ficando insuportável aquela situação ali. E essa civilização é ela que rege o mundo de hoje. Hoje está muito mais pior. Essa civilização é uma civilização sem Deus. Quando você vai falar do Evangelho para alguém, que a nossa missão é pregar o Evangelho, mas quando você vai pregar o Evangelho para alguém, tem muitas pessoas que falam assim: não, eu não quero saber, você é crente? Não quero. Ou ele pode estar escandalizado com o Evangelho, porque as igrejas evangélicas, elas escandalizam,
porque eu mesmo, há 32 anos atrás, antes de vir para a vida da igreja, se eu não estivesse na vida da igreja, eu não estaria em lugar nenhum. Entendeu? Mas graças a Deus que a misericórdia do Senhor alcançou a mim e a Isabel há 32 anos atrás, para 33 anos. Porque se não fosse a vida da igreja, eu não ia procurar lugar nenhum para reunir, mas não ia mesmo. Eu estava ferido, machucado pela religião. Entendeu? Então, quando você vai pregar o evangelho, tem pessoas feridas, escandalizadas, elas não querem saber. Mas tem pessoas que elas até falam para você: eu não quero ouvir falar de Jesus, não quero ouvir falar de Deus. Isso aí já é um problema dela. Mas se ela rejeita, é que a Bíblia diz: você não deve lançar pérolas aos porcos. Se alguém não quer, não quer. Entendeu? Mas nós não sabemos quem são os eleitos. Eles estão aí. Aí quando você fala da palavra para alguém, do evangelho para alguém que ele aceita, tem pessoas que até choram. Aí sim. Entendeu? Nessa civilização que nós estamos vivendo hoje, né? Que é a mesma civilização, muito mais piorada do que a civilização de Caim, que a civilização de Caim começou lá 6.000 anos atrás. Imagina hoje, no século 21, como é que está a nossa civilização, entendeu? Mas a nossa função é o quê? Levar a palavra de Deus, pregar o evangelho, entendeu? Nós temos que ser hoje o quê? A expressão de Deus. É por isso que Deus nos chamou das trevas para a sua luz. Por quê? Porque Ele conta com cada um de nós, irmãos. Ele conta conosco, entendeu? Ele conta com a igreja, Ele conta com você, Ele conta com os jovens, Ele conta com os adolescentes, Ele conta até com as crianças, entendeu? E a nossa função, a nossa finalidade de estarmos aqui nessa terra é levar essa palavra que corta, essa palavra de Deus que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Essa é a nossa função, entendeu? Essa é a nossa finalidade, que Deus está nos preservando ainda nessa terra. Porque nós estamos aqui, parece que alguém falou na mensagem do domingo passado, ou sábado passado, que Deus está cuidando de nós, porque Ele precisa de nós ainda. Entendeu, Diogo? Porque senão você vai ser entregue à sorte, entendeu? Mas se Deus está cuidando de nós, até o Diogo comentou, nós comentamos aqui o hino, Ele tem dado para nós prosperidade, tanto prosperidade espiritual como material, porque se eu tenho prosperidade espiritual, uma coisa acompanha a outra. Eu tenho prosperidade espiritual, minha vida está crescendo em Cristo, a minha vida material também vai acompanhando. Então, todos nós somos o quê? Prósperos. É inadmissível alguém servir a Deus e falar que é pobre, miserável. O salmista Davi disse: olha, eu fui jovem, fui criança, fui jovem, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão. Mas tem muitos aí mendigando, meus irmãos. Tem muitos irmãos aí mendigando pão. Vivendo de... Não tem nada contra, tá? Não tem nada contra. Vivendo de Bolsa Família, de ajuda do governo. Tem muitos que não querem trabalhar. Entendeu? Cristãos estão nessa situação. É claro, muitos estão sendo disciplinados pelo Senhor, mas a maioria é porque não valoriza o falar do
Senhor. Se você valorizar o falar do Senhor, o falar que nós temos na igreja, a sua vida tem que mudar. A nossa vida não pode ser a mesma de ontem, Diogo. Hoje tem que ser melhor do que ontem. Hoje tem que ser melhor do que ontem. Por quê? Porque nós somos uma raça o quê? Eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para proclamardes o que é, igreja? Suas virtudes, ou seja, sua palavra, não é verdade? Falo muito de reinar em vida. Se nós estamos na vida da igreja, andando de cabeça baixa, reclamando da vida, murmurando, nós estamos iguaizinhos à civilização de Caim. Estamos igual aquele povo do deserto que murmurava, o povo de Israel, e não entrar na boa terra de Canaã. Mas devemos olhar para frente, olhar para o alvo, para Cristo, que é o cabeça da igreja, o autor e consumador da nossa fé. Esse é o nosso objetivo. Na civilização de Caim, nós vimos lá, vamos voltar para Gênesis 4:17. Acharam, irmãos? E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque o nome de seu filho. Aqui começa a civilização de Caim. Caim teve um filho, esse filho colocou o nome de Enoque, e ele edificou uma cidade e colocou o nome de seu filho, né? E nós vimos que nessa civilização, eles tinham lá 3 pilares. Essa civilização era constituída de 3 pilares. Esses pilares não são pilares ruins, não são. Nós precisamos desses 3 pilares. Primeiro, sustento. Porque Deus, ao tirar Adão e Eva do jardim, disciplinou eles, falou: do suor do teu rosto você vai comer o pão. Então, trabalhar hoje é abençoado por Deus, não é amaldiçoado, é abençoado. Se você tem o seu trabalho, graças a Deus, dá graças a Deus por ele. Então, primeiro pilar, sustento. Tem que ter o sustento. Segundo pilar, segurança. Eles precisavam de quê? De segurança. Por quê? Estavam sem Deus. Estavam sem Deus, tinham que ter segurança. Inventaram armas de corte para atacar e defender. Esses instrumentos aqui, começou aonde? Na civilização de Caim, viu, Diogo? O violão que você toca, o teclado que a Isabel toca, começou aonde? Lá na civilização de Caim. E hoje é usado para quê? Para louvar o Senhor. Por isso que eu disse que esses 3 pilares, nós dependemos dele. O último, entretenimento. Ou seja, lazer, vida social. Entendeu? Então eles começaram essa vida aí, entendeu? Criaram instrumentos, criaram armas para se defender. E o mundo está até hoje nessa situação. Naquela civilização, a Bíblia não fala, mas é claro que havia homicídios, havia toda sorte de pecados ali. Toda sorte de pecado havia na civilização de Caim. Tudo que era de ruim existia ali. Só que a Bíblia não relata, mas tinha homicídio, tinha tudo. Entendeu? Vamos ver isso em Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 28, adiante. Romanos 1, 28. Acharam todos? Todos os irmãos acharam? E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou uma disposição mental reprovável
para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores. Só um pouquinho. Isso aqui o apóstolo Paulo estava escrevendo para a igreja dos romanos, para a igreja de Roma. Nós sabemos que a Bíblia ela é escrita para quem? Para nós. Ele não vai escrever, a Bíblia não foi escrita para quem não é cristão, ela é escrita para quem é cristão. Quem não é cristão não tem nada a ver com a palavra. Após ele crer no Senhor, aí sim, a Bíblia tem tudo a ver com ele. Mas antes dele crer no Senhor, a Bíblia não tem nada a ver com ele. Entendeu? Mas o apóstolo Paulo está falando para a igreja dos romanos. Então existia isso lá no meio deles. Existia isso lá. E isso veio da consequência do pecado, da queda de Adão e Eva, que passou pela civilização de Caim e chegou até em nós. Em nossa carne também tem isso aí. O apóstolo Paulo falou, em nós não habita bem nenhum. Então o que tinha na igreja dos romanos? E por haver desprezado o conhecimento de Deus, o que é o conhecimento de Deus? O falar de Deus. É o falar de Deus. É essa espada de dois gumes. Eles tinham o quê? Desprezado esse conhecimento de Deus. Aí, não é um demônio, não é um satanás, não é um diabo, não. É o próprio Deus, continuando, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental. O próprio Deus os entregou a essa disposição mental. Reprovável. Foi o próprio Deus que permitiu. Para praticarem coisas inconvenientes. Aí o apóstolo Paulo dá uma resumida aqui. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo que difamadores. Isso estava no meio dos irmãos, tá? Irmãos, porque isso está onde? Na nossa carne, na nossa carne. Se você delugar a sua carne, você vai cometer essas coisas aqui. Versículo 30. Caluniadores, aborrecidos de quem? De Deus, aborrecidos de Deus. Insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Existe aonde? No nosso meio. Ou seja, isso está em nós. Cabe a nós o quê? Frear essas obras da carne, voltando para o Espírito. 31. Insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Isso havia na igreja, estava no meio dos irmãos. Consequência de quê? Da queda de Adão e Eva. Passou pela civilização de Caim, que era a própria carne, e chegou até nos irmãos. Nós estamos livres disso? Não, não estamos. É só darmos lugar à nossa carne, irmãos. É por isso que o falar de Deus deve ser o quê? Valorizado. Valorizado. Porque esse falar que vai abrindo os nossos olhos espirituais. Entendeu? E nós vamos tendo condições de frear a nossa natureza terrena e viver uma vida em santidade. Entendeu? Devemos tomar cuidado, né? Porque aqui no versículo 29 fala assim: cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade. Irmãos, olha, se você tem algum problema, e você precisa de conversar com alguém. Aí você vai conversar com quem? Você vai procurar, Pedro, um amigo seu que não é cristão?
Você não vai procurar. Entendeu? Você vai procurar quem? Alguém de sua confiança, que é do seu convívio, que está aqui reunido aqui. Entendeu? Mas você não pode confiar em todos, infelizmente não pode. Eu não posso confiar em todos. Por quê? Por causa desse lado carnal que nós temos, entendeu? Infelizmente tem isso no nosso meio. Aí o irmão Pedro está com um problema, um exemplo, tá, irmão Pedro? Aí você precisa conversar com alguém. Você vai pensar com quem você vai conversar, com quem você vai desabafar os seus problemas. Mas aí você tem um irmão que é a sua referência, você confia, aquele irmão, o Diogo, eu confio no Diogo, eu vou ter uma comunhão com o Diogo. Sim, o Diogo, maduro, crescido espiritualmente, você falou para ele e ficou só com ele. Se ele não pôde te falar nada no momento, ele vai orar para depois te dar a resposta. Porque muitas das vezes a pessoa também fala precipitado. Ao invés de ajudar, acaba atrapalhando. Mas aí o que acontece? Irmão, eu vou orar e depois a gente volta a conversar. O irmão Diogo vai dizer isso. Por quê? Que nós temos que ter alguém de nossa confiança. Nós precisamos ter. Porque nós não vamos conversar com qualquer um lá fora. Vai, Grace? Não vai. Então, irmãos, nós precisamos demonstrar isso uns para os outros. Que eu posso confiar no Deus, que o Deus possa confiar em mim, que eu posso confiar na irmã auxiliadora, na Nina, entendeu? Mas por causa dessas coisas que o apóstolo Paulo falou aqui para a igreja dos romanos, para Roma, nem todos os irmãos a gente pode depositar confiança. Mas por que você não pode confiar em todos os irmãos? Porque a espada de dois gumes não penetrou. Ouve a palavra, mas não pratica, né? E também não é praticar na carne, também não adianta nada. Tem que ser no espírito. É por isso que nós estamos falando, olha, invoca o nome do Senhor, exercita o espírito, para você ter o quê? Uma vida de santidade. Ou seja, o seu corpo vai expressar o que está no seu interior. O nosso interior não tem problema nenhum. Cristo já uniu ao nosso espírito, não tem problema. Nosso espírito é santo, perfeito. O problema está na nossa mente, vontade e emoção, e nessa carne aqui, nesse tabernáculo aqui. Vamos avançar. Capítulo 4 mesmo de Gênesis, vamos voltar lá. É por isso, irmãos, que esse negócio de fofoca, entendeu? Esse negócio de irmão ficar falando de irmão, tem que cortar isso, tá? Isso não pode haver no nosso meio, não. Se o irmão chegou perto de mim e falou assim, ó, irmão falando de tal, você viu? Irmão, eu não quero nem saber. Eu não quero saber, não. Vamos orar por ele, mas eu não quero saber, não. Se é coisa negativa, eu não quero saber. Eu vou orar por ele. Se eu der ouvido, ele vai sujar meus ouvidos. Entendeu? Esse negócio de irmão ficar levando e trazendo, leve e traz, isso não pode acontecer na igreja, não. No nosso meio, não, irmãos. Não pode. Isso tem que acontecer lá fora. Mas no nosso meio, não. Entendeu? Gênesis 4, 25 e 26. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do... Nós sabemos isso aqui de cós salteado, né?
Aí eles começaram a depender de Deus. Por que eles começaram a depender de Deus? Porque eles viram que a morte chegou até Caim. É o que eu falei no início. Quando eu tinha mais ou menos 6 anos de idade, eu não sei por que meu pai fez isso. Eu não estou culpando meu pai, hoje ele está com 90 anos, né? Eu tinha 6 anos de idade, 5, 6 anos. Aí um cidadão tinha sido morto lá perto da minha casa, lá do Regina lá. Aí meu pai falou assim, vão ali comigo no velório de fulano de tal. Esse cidadão que tinha sido assassinado era amigo do meu pai. Aí meu pai me levou lá, e eu nunca tinha visto aquilo, Diogo, um esquife. E eu cheguei na beirada do esquife, fiz assim com os pezinhos para ver lá dentro, e vi o cidadão. Aí, naquela época, eles colocavam umas velas, né? Umas velas. Aí, fiquei traumatizado com aquele negócio. Aí meu pai na volta falou comigo assim, eu te levei lá, porque esse cidadão, esse rapaz morreu, porque ele envolveu com mulher casada. E eu quero que você, quando você ficar mais velho, você não fazer isso. A intenção dela era boa, né, Miro? Ele estava querendo me dar um exemplo. Isso nunca saiu da minha cabeça. Aquilo que eu vi lá nunca saiu da minha cabeça. Fiquei traumatizado, irmão, com aquilo. Agora vocês imaginam bem, Adão e Eva vendo o próprio filho morto pelo irmão. Vendo Abel morto lá. Primeira morte que aconteceu entre família, entendeu? Aqui fala que nasceu o quê? 7. Aí, de 7 nasceu Enos, que era o neto de Adão e Eva. Eles percebendo essa fragilidade, que a morte tinha chegado já, a morte física, aí eles viram que era fraco, frágil e mortal. Aí começaram o quê? A invocar o nome do Senhor. Aí começou a invocar o nome do Senhor. É a mesma coisa, irmãos. Nós temos um aparelho muito bom, né? Que esse celular aqui. Hoje o mundo está todo aqui dentro. Ele serve para você evangelizar. Sempre estou evangelizando com ele. Apacentando os irmãos com ele aqui, lá do Espírito Santo onde eu morei. Irmãos que não reúnem conosco, estou sempre em contato, apacentando. Mas se você não saber usar, ele te derrota. Tem muitos que foram derrotados por essa tecnologia aqui. Mas veja bem, esse aparelho celular, ele só tem valor se tiver contato com a internet. Sem internet, ele não tem praticamente valor nenhum. Se tiver internet, Diogo, eu vou acessar todas as coisas aqui. Hoje é normal você fazer compras, né? Comprar aqui pela Shopee. A Isabel gosta muito de comprar pela Shopee. Shopee. Aí, assim é invocar o nome do Senhor. Quando nós invocamos o nome do Senhor, nós conectamos com o próprio Deus, irmãos. Entendeu? Essa é a nossa prática. Quando nós dizemos, ó Senhor Jesus, nós conectamos com Deus. Nós saímos dessa esfera complicada, dessa esfera caótica de problemas e somos transferidos para uma esfera o quê? Espiritual. Mas se eu invocar no automático, já disse isso para os irmãos um tempo atrás, no automático porque eu já sou treinado. Ó Senhor Jesus, não tem reação nenhuma. Não vale nada. Isso aí é até chamar o nome de Deus em vão. Quando eu invoco o nome do Senhor no automático. Primeiro eu preciso voltar ao Espírito e invocar como se fosse uma respiração da vida. Tem um hino que fala sobre isso. Como se fosse uma respiração da vida, invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. É assim que tem que ser, irmãos. Aí a nossa vida vai mudar, entendeu? Aí nós vamos reinar em vida. Nós vamos sair dessa situação caótica de violência. Nós vamos sair dessa situação. Porque quando nós olhamos para esse tabernáculo aqui, irmãos, para esse corpo, nós vemos tanto problema, tanta dificuldade, entendeu? Problema de saúde. Eu acho que o Diogo ainda não tem isso, não, é jovem, né? Mas
à medida que você vai ficando com mais idade, você vai apresentando colesterol, triglicerídeos, glicose, você vai apresentando um monte de coisa, entendeu? Aí você tem as suas contas para pagar, você tem o seu trabalho, você tem que estudar, você tem que aperfeiçoar no seu trabalho. Quando você se volta para esse tabernáculo, você vê tudo isso aqui, esfera terrena. Mas quando você se volta para o Senhor, pensando nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, e vive também em nós, e por meio de invocar o seu nome, nós somos transferidos dessa esfera material. Nós esquecemos das coisas desse tabernáculo aqui. Aí nós conseguimos reinar o quê? Em vida. Muitas pessoas acham que o reino é para o futuro. Não, o reino é para hoje, é para ser vivido hoje, é para reinar hoje em vida, irmãos. Vivendo aqui em perfeita vitória, sendo próspero, entendeu? Gozando das benesses de Deus hoje, por meio de quê? Da vida voltada para o Espírito. Vamos ficar nisso assim 24 horas? Não. Não vamos ser hipócritas. Não vamos ficar no Espírito 24 horas. Não vamos ficar. Mas 1 hora, 2 horas, 3 horas durante o dia já é um bom começo. Entendeu? Irmão Pedro fala muito, né? Dormir e acordar com Deus. Mas dormir é muito fácil, né? Você está dormindo, né, Júlio? Você não tem dificuldade nenhuma, você está com os olhos fechados, você está anestesiado, não é, Gleice? Mas quando você acorda, você já se depara com problemas, com dificuldades. Aí que vem a necessidade de voltar para o Espírito, entendeu? Tem muitos de nós que acordamos, nem lembramos de invocar o nome do Senhor. Já acorda atrasado para ir para o trabalho, para a escola, já vai logo pegando as coisas, lavando o rosto, tomando café. Aí quando é 5 horas da tarde, quando ele está largando o trabalho, hoje tem reunião. Aí ele lembra de invocar o nome do Senhor. Aí já passou o quê? 12 horas. Então, nós falamos muito de invocar o nome do Senhor. Mas será, irmãos, que nós temos praticado de verdade? Ou será que isso, nós já acostumamos com esse falar? Nós já acostumamos com isso, Senhor Jesus, no automático. Será que realmente nós voltamos para o Espírito, para mudar de esfera? Irmãos, a nossa necessidade é essa, de voltar para o Espírito, de fato e de verdade. Gênesis 5, todo esse capítulo de Gênesis 5 aqui, nós vemos que a geração de Adão, porque lá em Gênesis 1, 28, o que Deus falou para eles? Olha, vocês têm que crescer, frutificar e multiplicar. A descendência de Adão fizeram exatamente isso. Cresceram, nasceram, cresceram e multiplicaram. Vamos ler aqui 5, de 1 até o versículo 3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias de todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Então, cumpriu com o que Deus falou. Nasceu, cresceu, multiplicou para encher a terra. Final, todos morreram. Era uma vida sem sentido. Nascer, crescer, frutificar, multiplicar, encher a terra e no final partir dessa terra.
É aquilo que nós compartilhamos, Diogo. Você cria raízes nessa terra, junta tesouros aqui. Tem um hino que fala também sobre isso. E você não sabe quem vai levar isso, vai deixar tudo aqui. Você falou de barras de ouro, né? Você nasce, cresce, estuda muito, trabalha muito, adquire muitos bens. O que é necessário, é necessário estudar muito, os jovens é necessário fazer uma boa faculdade, estudar muito, ter uma boa profissão, conseguir as coisas, uma boa casa, um bom carro, uma boa família, isso é necessário, e Deus quer isso, que nós tenhamos o quê? Uma família abençoada por Ele, mas, é aquele hino que nós cantamos, o nosso coração não pode ser colocado nessas coisas, porque nós vamos partir, vai ficar tudo aqui. E quem vai cuidar disso aqui? Seus filhos. Se você não tiver filho, é seus irmãos. E você não sabe como vai ser cuidado. Tem muita gente que nem morre e fica sofrendo anos e anos em cima de uma cama, porque ele está pensando nos bens dele. Ele não descansa, ele fica preso na terra, fica sofrendo, irmãos, eu tenho aqui, estou pensando, vou deixar aquilo, e não descansa, não vai, entendeu? Então, irmãos, nós não devemos, é o que o hino falou exatamente isso, nós não devemos colocar o nosso coração nas coisas da terra, entendeu? Aí sim. Outra coisa, a nossa vida vai ter sentido por causa do Evangelho. Quando você começa a pregar o Evangelho, entendeu? Quando você começa a servir na igreja, quando você começa a ficar na portaria, quando você começa a tocar os instrumentos, cada um tem um dom, é o hino que nós cantamos, se é membro, tem dom. Cada um tem a sua função na igreja. Quando você exercita isso, a sua vida vai tendo sentido. Hoje eu vou reunir, hoje eu vou para a reunião. Só de estar aqui é uma maravilha, estar ouvindo a palavra já é bom demais, entendeu? Isso, Deus agrada disso aí, entendeu? E é isso que Deus requer de nós. Mas a descendência de Adão só cumpriu com Gênesis 1 e 28. Tá bom, Deus mandou eles fazer aquilo, eles fizeram. Mas aqui, em Gênesis 5, tem uma pessoa, o que ela fez? Versículo 22, que nós precisamos fazer. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Versículo 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para... Então, no meio dessa geração que só nascia, crescia, multiplicava e enchia a terra, tinha um homem ali que andava com quem? Com Deus. Ele misturou tanto com Deus, que Deus tomou para ele, Deus tomou para si, entendeu? Deus fez uma transformação no corpo desse homem, mas que esse homem foi tomado para Deus, ele foi, entendeu? Assim temos que ser nós nessa geração, andar com Deus. Amanhã nós vamos ver a questão de Noé. Noé foi outro que também andou com Deus, no meio de uma geração corrupta, pervertida, uma geração cheia de pecado, mas tinha um outro ali também. Sempre tem um andando com Deus, irmãos. Tem Noé também. Vamos ver amanhã essa questão de Noé. Entendeu? Mas o interessante para nós nessa noite, irmãos, é que nós devemos valorizar a palavra de Deus, valorizar esse falar, depender mais, ter uma vida mais voltada para o Espírito, para reinar em vida. Outra coisa, pregar o Evangelho, pregar, semear a semente santa em cada coração. Temos um hino que fala também isso, não tem, Miro? Semear a semente santa em cada coração.
Esse é o nosso objetivo, é o nosso alvo. Amém. Jesus é o Senhor.